Toma água com que frequência? Já tomou água hoje? Hoje os médicos, todo mundo incentiva, fala-se muito sobre isso, que é importante tomar 1 litro, 2 litros. Tem gente que toma até mais de água durante o dia. É fundamental a hidratação, afinal, a maior parte do nosso corpo é formada por água, Tem muita gente que anda com a sua garrafinha. Essa aí que você está vendo na tela, a garrafinha retornável. E será que é todo dia que as pessoas lavam a garrafinha? Então chega mais agora, porque nós vamos falar sobre esse assunto com a Thaizinha. Thaizinha está aqui com a gente, Thaís Travensoli. Eu preparei uma reportagem, a Thaís está com um especialista que vai trazer mais detalhes também sobre o assunto, porque as pessoas, eu acredito, Thaizinha, que não estão lavando a garrafinha com a frequência e com a forma que deveriam, Muito boa tarde para você. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. Esse assunto vai fazer muita gente ficar com culpa, tá? Eu já tô sentindo culpa, conversei um pouco aqui com o professor Benício, que vai atender a equipe do Balanço Geral. Mostra a garrafinha pra gente aqui, professor. Dá pra abrir aqui? Eu vou só dar, o Flavinho Pereira vai fechar aqui no problema. O problema tá aqui, ó. E eu sei que o Luciano, junto com o repórter cinematográfico Dionei Santos, eles fizeram uma reportagem exatamente sobre esse problema. Que bom que você toma água, mas tem que higienizar a garrafinha. Vamos assistir. De 500 ml, 1 litro ou até de 2. As garrafinhas reutilizáveis nos ajudam a lembrar de beber água na correria do dia a dia. Você costuma usar garrafa d'água na academia, no trabalho, na aula? Sim, costumo sim. De quantos ml a tua garrafa? De 1 litro. 1 litro? Na academia. Na academia? É. Eu uso em casa também, em qualquer lugar que eu vou. Trouxe aqui uma de 500, na verdade. Você usa todo dia, usa no trabalho? Todo dia. Eu também tô lá em casa com ela. Lá em casa eu tenho mais uma, na verdade. E essa daqui eu sempre levo pra sair. E uma lá em casa de 2 litros, assim. E na hora de lavar a garrafa? Você é do time que limpa todo dia ou é do que só vai passar esponja e sabão quando formar limo? Às vezes eu deixo na pia, que lá em casa também cada um tem a sua garrafinha, Então lá em casa a gente limpa dos outros, ou cada um limpa o seu, mas é diariamente assim até. Uma vez por semana, mais ou menos, aí eu lavo com água sanitária. Ah, com água sanitária. Água normal não é água quente? Água quente às vezes, mas para garantir um pouquinho de água sanitária. E você lava com que frequência a tua garrafinha, assim? Você costuma lavar? Com água quente. Todo dia com água quente? Você lava em casa, lava no trabalho? Em casa e no trabalho. Eu acho que eu lavo ela cada 15 dias, mais ou menos. Que eu acabo esquecendo, Sempre que vou pra academia, acabo enchendo de novo, completando a água que já tem ali. Eu aposto que depois do que você ouvir agora, certamente a frequência de higiene da sua garrafinha vai aumentar. Um estudo feito pela organização Guru do Filtro de Água aponta que as garrafas reutilizáveis contêm 40 mil vezes mais bactérias do que as existentes em um assento de vaso sanitário. Já parou para pensar, se imaginava que isso poderia ser verdade? Não. Te chama a atenção esse número? Sim. Nojento, bem nojento, e eu não sabia disso. Chama a atenção. Chama. Você imaginava que isso poderia ser verdade? Não imaginava. É até interessante, porque a gente estuda nutrição e higiene é uma matéria que estamos estudando agora e nem lá a gente estudou sobre isso, sobre a garrafinha de água. Então o que acontece? Essa bactéria ela pode causar pneumonia, ela pode causar infecção urinária, é a principal bactéria causadora da infecção urinária. Você pode ter também diarreia, vômito e outras situações assim de uma gastroenterite. E essa quantidade toda de bactérias escondida na nossa garrafa d'água não surge aqui do nada, não. É que cada vez que nós colocamos a boca na garrafa, nós transferimos novas colônias de bactérias que passam a se proliferar aqui dentro. Toda garrafa é um local interessante para a bactéria, Mas principalmente um dos locais que é onde a gente mais interage com ela, que é o gargalo da garrafa, aqui nessas ranhuras que nós percebemos nessa região, é um local onde aparece bastante bactéria, internamente na tampa aqui também. Uma bactéria ela cresce a cada 20 minutos, ela se divide a cada 20 minutos. Então eu vou chegar a uma contaminação muito grande desse ambiente. O ideal é lavar a garrafinha todo dia, mas você sabe como fazer isso? Detergente, água morna
principalmente, deixa ela lá de molho por uns 20 minutos. Aquelas escovinhas que a gente usa para lavar mamadeira, por exemplo, aquela você pode lavar por dentro, esfregar bem ela por dentro, que já vai ajudar bastante. E depois deixar ela secar bem. A frequência ideal seria você pelo menos lavar todo dia. Mas é muito difícil a gente fazer isso. É aquele costume da correria do dia a dia, você deixar ela do ladinho ali, eu vou lavar quando eu posso, né? Mas o ideal seria pelo menos 3 vezes por semana. Lá em casa a gente toma muita água assim, então tanto que a gente na verdade tem uma escova, ela é uma escova comprida, tipo de privada, só que pra garrafinha, que ela tem as cerdas para limpar certinho. Certamente as garrafas de vocês então não tem toda essa colônia de bactérias. Olha, eu acho que não, eu acho que não, pelo que dá pra entender, porque a gente lava bastante lá em casa até. Pode contaminar as pessoas, né? Então é interessante que todo mundo higienize suas garrafas. E como vocês fazem nutrição, às vezes a pessoa pode achar que é uma infecção alimentar e na verdade, poxa, está infectada pela água. É que nunca lavou na vida a garrafinha. Você vai continuar limpando bem a sua então? Sim, com certeza. Ai, 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 a culpa. E você que estava assistindo essa reportagem, já pensou a garrafinha que você deixa no escritório, em casa, bonitinha, carregando água? Tá lavando? Abre de novo, professor. Não vou falar de quem que é essa garrafinha aqui, tá? Não é minha. Mas olha só, o Flavinho Pereira vai fechar de novo. Ó como é que tá aqui a tampinha da garrafinha. E professor, muita gente, professor Benísio, né? Benísio, que é biomédico, é um especialista, conversa com a nossa equipe. Professor, muita gente não se atenta a isso aqui, né? É a tampa o problema? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Sim, o problema reside justamente onde fica mais difícil de limpar. As pessoas se preocupam em limpar não só a parte externa, mas também a parte interna. Alguns ficam fazendo até enxágue com água quente, água fervendo. Mas como nós podemos mostrar, essa parte que vai ajudar a vedar a garrafa, da tampa, que tem uma borrachinha ali, pela dificuldade de poder fazer a higienização, é que começa a proliferar algumas coloniazinhas de bactérias. Então você começa a ver ali a formação de, vamos supor, para ser mais popular, sujeira. Então é ali que ocorre a contaminação. Então, por exemplo, se você leva na sua garrafinha suco, água ou até leite, corre o risco de estragar justamente a bebida em algumas horas, 4, 5 horas, porque a contaminação vem da tampa. Tá? Então, esse aqui é o real problema, é a tampa, saber higienizar. A gente tá falando que o problema é a tampa, na verdade, tadinha da tampa, né, tampa? O problema é a pessoa que não tá lavando, né, professor? Então, o que nós recomendamos? Então, no caso de um formato como esse aqui, você vai utilizar água quente, mas logo em seguida você utiliza um cotonete, né? Higienizado com água e detergente. Você vai fazer a higienização nessa região aqui, depois faz um novo enxágue com água fervendo, isso todo dia, de preferência todo dia, porque sempre que você abrir e fechar e entrar em contato, inclusive com a sua microbiota da mucosa oral, você vai estar ajudando a recolonizar a sua tampa. Então faça a higienização periódica da sua tampa também. Legal. Professor, vou devolver pro Luciano o estúdio, porque eu sei que já tem público participando. Tô também aqui com o WhatsApp do Balanço Geral. Tem gente fazendo pergunta, né, Luciano? Sentindo culpa, não tá lavando direito a garrafinha. Tem muita gente, não só de casa, mas aqui do estúdio também. Ninguém lava a garrafinha aqui, eu tô sabendo. Os meninos ficam dias e dias, para não falar meses, né? Sem lavar a garrafinha. A doutora Márcia diz que lava todo dia. Vamos lá, vamos ver a participação das pessoas aqui. Vamos colocar na tela. A gente tem participação do nosso telespectador. Eu não costumo lavar a garrafa, apenas trocar a água. O quão errado isso é? Então vamos passar esta pergunta aí ao nosso especialista, Taizinha. Não lava a água, o nosso telespectador, só não lava a garrafa, só troca a água. Que risco ele está correndo? Ih, professor, o telespectador disse o seguinte: ele não lava a garrafinha, só troca a água. Que risco que ele está correndo? Vai aumentar, obviamente, a quantidade de micro-organismos ali que, porventura, possam causar uma infecção na garganta ou algum outro tipo de mal na própria boca. Pode aumentar a quantidade de aftas, mas vai ter uma infecção. Se ele não está limpando, a água está limpa, mas lembre-se que as bactérias, os fungos, eles também bebem água, então eles vão se aproveitar da sua água que está limpa. É como se ele estivesse alimentando essas bactérias, esses fungos que estão morando nas regiões difíceis de limpar da garrafa dele.
Bora parar então de alimentar os fungos. Mais uma pergunta, professor, no WhatsApp do Balanço Geral, público participando, pode passar água quente na garrafinha? Tenho medo de usar que boa. Que boa não, calma. Existe água sanitária. Água sanitária. Existe uma forma, para cada 1 litro de água, você coloca uma colher de sopa de água sanitária e aí você pode fazer a higienização, inclusive, de outros utensílios. Você não vai colocar de forma concentrada, você dilui e deixa, mas, obviamente, você tem que fazer o enxágue depois. Dá para fazer esse tipo de limpeza? Claro que dá, desde que você faça de forma periódica. De forma mais prática, para você fazer a higienização especificamente dessas garrafinhas, então você usa a água fervendo e nas tampas você faz aquela higienização mais radical usando o cotonete ou algum outro aparato que não deixe resíduos ali, com água e detergente e enxaguando logo em seguida para você não estar bebendo detergente, obviamente. Água quente e eu posso passar uma esponja com sabão neutro? Lembrando que a esponja tem que ser trocada também. Periodicamente você tem que trocar a sua esponja que é utilizada aí na sua cozinha para realizar a limpeza dos seus utensílios, mas você tem que trocar a esponja também porque com o passar do tempo as bactérias começam a proliferar na esponja e esse passar do tempo não dura mais que 1 semana. Então, sim, tem que fazer a troca periódica porque vai começar a crescer micro-organismos ali na esponja. Meu Deus, professor, tô assustada. Professor, mais uma pergunta. É a garrafa com canudinho, como limpar? De preferência, um canudinho que facilite a sua limpeza e que não promova o acúmulo de resíduos. Então, já existem alguns canudinhos metálicos e que vêm com uma escovinha específica para que você faça a higienização, muito bom. Mas sempre que você utiliza algo diariamente, lave-o adequadamente diariamente também. Quanto tempo a água pode ficar armazenada na garrafinha? Sabe quando a pessoa coloca, toma pouquinho, aí à noite não troca? Aí você troca. Aí nesse caso você vai ter que trocar. De preferência troque. Mas não vai causar algo grave se você esquecer e no outro dia você tomar aquela água. Não é o indicado, mas não vai acontecer nada de grave. Voltando, o ideal é que você faça essa limpeza periodicamente, de preferência todos os dias, e que troque a água. Mais uma pergunta na tela, o pessoal está participando bastante. Professor, deixar a garrafa na geladeira mata as bactérias? Não. Elas vão sentir frio e aproveitando que nós estamos aqui em Curitiba já no mês de inverno, elas só vão curtir o inverno que você está promovendo para as bactérias, então não vai matar. As bactérias, os micro-organismos, eles vão sofrer e vão morrer se você realmente ferver. Acima de 70, 80, 90 graus, aí sim você já tem um comprometimento da estrutura dos micro-organismos em sua grande maioria, e aí você vai ter realmente um problema. Se você esfriar, você vai diminuir o metabolismo desses micro-organismos, mas você não mata. Diminui a proliferação, mas você não está matando o micro-organismo. Você está só fazendo um períodozinho de férias ali para elas, mas não vai adiantar não. Professor, tem mais uma pergunta lá na tela, a Lucia vai ler pra gente, vamos ouvir. Vamos lá, mais participação aqui de telespectador, vamos ler esta pergunta aqui na tela, mais uma dúvida com relação às garrafinhas, né? Vamos ver se aparece aqui a pergunta pra gente. Antes, aqui ó, quanto tempo a água pode ficar armazenada na garrafinha? Tem um pouco a ver com o que a Thaisinha falou agora, né? Então é essa a pergunta, Thaisinha, quanto tempo dá para deixar a água parada ali na garrafinha? Essa é bem importante, professor. Reforça pra gente quanto tempo a água pode ficar parada aqui na garrafinha, tipo, o dia todo? Se você lavou de forma correta no dia anterior, chegou em casa depois do seu período de trabalho, fez a higienização, a sua garrafa está limpa, no dia seguinte, antes de ir para o trabalho, você encheu com água, foi para o trabalho. Ao longo do dia você não vai ter problemas. Mas você vai estar usando, correto? E abrindo e fechando a tampa. Então, no final do dia, chegando em casa, lava novamente a garrafa. Então, se a água ficar parada dentro da sua garrafa ao longo do dia, isso não vai causar problema nenhum. Professor, eu ainda tô com dúvida, rapidinho. Água quente, pega o sabãozinho da esponja, mas eu tenho que trocar essa esponja há quanto tempo? A esponja que você utiliza é em 1 semana. Troca ela em 1 semana, não deixa 1 mês com a mesma esponja. Não deixa 2 semanas com a mesma esponja. Em 1 semana, troca a esponja, coloca uma esponja nova. Certo, professor, muito obrigada, viu, pela participação, conversando com a gente ao vivo no Balanço Geral. Agora, Lucia, o professor vai correr aqui, porque a gente pegou uma garrafinha emprestada para essa entrada ao vivo.
bora limpar. Vamos limpar. Saudações biomédicas a todos e precisando, pode chamar um biomédico para conversar com vocês. Com certeza. Obrigada, professor. Luciano? Obrigado, Taizinha. Obrigado, professor, por essas dicas. Doutora Márcia, cá entre nós, a gente sempre fala a verdade, né? O compromisso é com a verdade, com você que está aí do outro lado. E eu vou falar a verdade. Eu não faço metade do que ele orientou ali. Eu confesso que eu não lavo a minha garrafa todos os dias, confesso que eu não uso água quente, até porque a minha garrafa ela é uma garrafa plástica, é uma garrafa que eu comprei, ela vinha com uma bebida no mercado e eu utilizo essa mesma garrafa. Eu costumo lavar, mas não com essa frequência toda. E se eu colocar água quente na minha garrafa, ela vai murchar, né? Então não dá. É interessante, também essa é uma dica válida, compre uma garrafa resistente a altas temperaturas para você colocar água quente e poder higienizar da forma como o doutor nos explicou agora. E a senhora, doutora Márcia? Eu vi que dá para melhorar, né? Dá para melhorar? Embora eu tenha o hábito, toda vez que eu troco a água, normalmente uma vez por dia ou duas, depende de qual das garrafas a gente está falando, que eu tenho uma aqui, uma no carro e outra em casa, né? Eu costumo higienizar, mas eu acho que dá para melhorar a forma que eu estou higienizando, sim. Acho que foi um bom aprendizado, né? Apesar de que a gente fica um pouco assustado, mas um bom aprendizado para deixar mais limpinho e ficar mais saudável, né, Luciano? Exatamente, doutor.